Pai do Senhor para a igreja. Aleluia. O Senhor está nesse lugar, você crê? Aleluia. Se você crê, é motivo de alegria, porque o Senhor já tem se manifestado entre nós. Quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vou ler do versículo 2 até o versículo 11, depois a gente vai manter a Bíblia aberta. Diz assim: o paralítico de Cafarnaum, Marcos 2. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se ele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco... Tô parecendo até que entendo muito, né? Mas tá assim, eu tô. Baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado algum dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz estes assim, blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo, e logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer-te ao paralítico: estão perdoados teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Pode sentar em vossos lugares. Aleluia. A gente está aí durante todo o mês de setembro, né? Durante os domingos, a gente está tendo no culto de domingo uma palavra específica que fala sobre cura, né? O tema é: pelas suas pisaduras nós fomos sarados, alcançando os não alcançados ainda. Então, hoje, se eu não me engano, por ser dia 29, é o último domingo. É isso, pastor? É o último domingo que a gente tem para falar de cura. Irmãos, quem precisa de cura aqui? Quem precisa de cura, irmãos, se não recebeu, não perca a oportunidade de receber hoje, porque certamente, desde o início do culto, o Senhor está distribuindo cura neste lugar. A Josi estava aqui falando e ela manifestou, irmãos, 2 espécies de cura, né? Ela disse que o Senhor curou o físico e o emocional dela. Então isso já é bom, porque já mostra que, seja lá qual for o seu problema, qual seja a sua dificuldade, tem resposta de Deus para minha e para a sua vida. Se é emocional, se é física, seja lá qual for, irmãos, Deus está neste lugar. Aí a Evelyn veio aqui também com a oportunidade dela, e ela também relatou uma enfermidade que a gente não percebe, mas é uma fragilidade na alma que acaba se tornando uma enfermidade quando a gente toma posse de palavras contrárias, porque isso fragiliza, adoecendo o nosso ânimo. Então, se a sua fragilidade também é no ânimo, o Senhor também tem cura para você aqui. E para falar de cura, irmãos, eu posso falar porque eu já vivi e recebi a
cura do Senhor no meu físico. O Senhor já me visitou. Eu tinha um problema muito sério. Eu tinha uma hemorragia constante. Os mais antigos aqui sabem disso. E essa hemorragia, como ela perdurou durante muitos anos na minha vida, eu acabei adquirindo uma anemia muito crônica, tão crônica, Suzana, que eu não conseguia andar mais. Eu estava com dificuldade de conseguir manter meu corpo em pé, porque eu não tinha força física. E eu lembro que no dia que eu cheguei no auge da minha doença, Rafael, eu estava aqui assistindo um culto. Eu estava aqui assistindo um culto e a minha sobrinha estava comigo e eu comecei a ficar muito tonta. Até então eu estava bem, porque eu já estava acostumada a lidar com aquela perda de sangue constante. O que todo mundo olhava e ficava perplexo, para mim já era natural. Mas eu quero te dizer, o Senhor nos cura até daquilo que já está familiarizando com a gente e pode nos fazer mal. E eu estava aqui assistindo o culto, no dia que foi o auge, eu comecei a ficar muito tonta, a Maiara passando muito mal, e eu sentia aquela fraqueza muito grande. Claro que antes disso, eu estava tendo alguns sinais. Eu ia para a faculdade, não conseguia memorizar, lia livro, não estava conseguindo, mas eu pensei que eu estava num nível de estresse muito elevado por causa das provas. E nesse dia, no culto, eu pensei, a sensação que eu tive é que eu ia desmaiar. Aí eu peguei minha sobrinha, eu estava sentada bem lá atrás e falei para minha sobrinha assim, a gente vai precisar ir em casa. Passei por ali, nem tinha essa porta ainda. Quando eu abrir o portão foi pesado para mim e eu caí. E minha sobrinha se desesperou. Tia. Eu não conseguia andar. Henrique estava tendo oportunidade. E na época eu falei para ela assim, vai lá dentro, sem fazer nenhum barulho, e chama o pastor Robson para a tia. A tia tá bem, mas eu não estava bem, era muito mal, e eu sabia que eu não ia conseguir levantar. E nisso, né, na época, o pastor Robson foi lá, eu falei, pastor, eu estou passando muito mal e não estou conseguindo levantar. Quando eu tento levantar, minhas pernas não obedecem, eu estou sem força. E ele me ajudou, me levantou, me conduziu lá para casa. Aí, quer alguma coisa? Não estou bem. E dali fui para o hospital. Acabou o culto, eu tive que ir para o hospital. No hospital, fazia exame e voltava para casa, até que eu fiquei internada. Durante 1 ano, eu fiquei internada 4 vezes. Eu vinha para casa, ficava mal, voltava para o hospital. E eu lembro que eu fiquei tão mal, irmãos, que a minha mãe é uma mulher de muita fé, uma fé que a gente diz que fé não se vê, né? Porque a fé é expressa nas ações. Mas a minha mãe é uma mulher de muita fé. E quando eu vi a minha mãe olhando para mim sem esperança, aquilo me abalou. Eu falei, esse olhar da minha mãe é um olhar de que ela está com medo de me perder. E aí eu fiquei com a minha estrutura abalada. Eu falei, cara, se minha mãe que de tanta fé está me olhando assim, eu acho que dessa vez eu vou. E eu lembro que eu fiquei internada, né? E ali eu fiquei dias, e recebi muitas bolsas de sangue. Ao todo foram 14 bolsas de sangue. Quem entende um pouquinho sabe que é muita coisa, ao ponto que isso afetou o RH do meu sangue. E as próximas transfusões se tornaram mais difíceis ainda para mim. O médico chegava lá e falava, olha, Eliane, o seu problema não é receber o sangue, é que o RH do seu sangue, por você já ter recebido muitas bolsas de sangue, eles foram atingidos. Então, agora, provavelmente é mais difícil encontrar um tipo de sangue compatível ao seu. Mas, graças a Deus, que nós 5 lá em casa é filho do mesmo pai e da mesma mãe. Então, 2 irmãos meus tinham uma compatibilidade, assim, 100% comigo. E na época foi até eles que foram lá doar sangue, aquilo tudo, só que antes já tinham achado outro. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque, irmãos, Deus literalmente me curou. E eu lembro que quando eu saí daquele hospital, eu saí muito arrasada, Rafael, mas muito arrasada. Arrasada por quê? A gente, às vezes, nas nossas maluquices, impõe algumas coisas para Deus. E eu sempre falei, Senhor, não quero fazer operação nenhuma na minha vida. Eu quero ir embora do jeito que o Senhor me trouxe para o mundo. Olha que besteira, né? Mas eu pensava assim, não quero tirar nenhuma parte do meu corpo. E quando eles disseram que eu teria que receber sangue, eu falei, Senhor, também não quero receber sangue. Não sou testemunho de Jeová, Senhor, mas eu não gosto desse negócio não, Senhor. Tu não é o Senhor que verteu o seu sangue na cruz? Verte o teu sangue aqui no meu couro, Senhor. Eu não quero sangue de ninguém. E eu tive muita resistência, ao ponto que eu chamei o médico e falei para ele assim, olha,
E se eu não quiser sangue de outra pessoa? Aí ele perguntou, você é testemunha de Jeová? Eu falei, não, mas eu não gosto disso. Eu acho que, se Deus quiser, ele me dá o sangue dele. Aí ele falou, ó, a responsabilidade é sua. Se você estiver consciente, você pode escolher. Se você não estiver consciente, você vai receber sangue. Aí eu falei para ele assim, ó, ai, posso esperar 2 dias? Porque eu falei, agora eu vou orar mais intensamente, né? Se eu orar mais intensamente, o Senhor vai me ouvir. Mas o Senhor não vai fazer o que a gente quer, porque tem coisas que é frescura nossa mesmo, e o Senhor vai tratar da gente para a gente entender as coisas melhores. E eu lembro que passou os 2 dias e eles vieram a não dar mais. A gente precisa, já encontramos o sangue para você e a gente vai ter que colocar. E eu lembro, irmãos, que ali foi uma quebra para mim. Quando eu olhava aquele sangue, eu falava, Senhor, de quem é esse sangue, Senhor? É de um ladrão? É de um abusador? Era assim mesmo, não é de um abusador. Por que o Senhor permitiu isso comigo, Senhor? Senhor, tu sabe o quanto a minha alma está sofrendo com isso, Senhor. Porque o que pode ser frescura para você pode ser uma intensidade para mim. E aquilo para mim me fez entender que tem coisas, irmãos, que a gente tem que abrir mão para viver um milagre ainda maior. E eu lembro que foram dias ali, aqueles dias passaram, e quando eu vim embora, eu teria que fazer um acompanhamento direto com o hematologista e tomar um remédio para o resto da minha vida, que não seria um remédio barato, era um remédio muito caro, e o remédio ele vinha com 4 comprimidos, ou seja, em um dia acabava uma cartela. E Henrique lembra disso, o remédio era caro que a gente comprava. E eu lembro, irmãos, eu sempre quando eu dou esse testemunho, eu digo sempre isso, não faço o que eu fiz. Cada um tem que ter as suas experiências. E eu lembro que eu tomava aquele remédio, que eu recebi alta, mas a gente ia semanalmente lá para Tijuca para fazer os exames de sangue, o acompanhamento, aquilo tudo. E quando eu vi que eu estava comprando muito remédio, Henrique estava comprando muito remédio, remédio sobre remédio, eu falei assim, Senhor, não vou tomar mais remédio, não. Já estou com o meu sangue aqui misturado, o Senhor já permitiu isso na minha vida, e remédio eu não vou tomar para a vida toda, Senhor, não nesse sentido. Se o Senhor quiser me levar, o Senhor me leva. Se o Senhor quiser me deixar bem, não me deixa caquética, não. O Senhor me dá vida. E eu lembro que a gente estava numa festividade aqui da igreja, irmãos. E uma moça que foi minha madrinha de casamento, que é a Shirley. Aí eu chamei a Shirley lá em cima e falei assim, Shirley, você é a única pessoa que eu preciso conversar. Talvez eu morra, Shirley. Mas se eu morrer, eu quero muito que você vá no meu enterro. E você precisa dizer no enterro assim, ela morreu porque ela não quis se medicar. O médico deu o remédio para ela e ela recusou se tomar. E ela falou, Eliane, tem certeza? Eu falei, absoluta, Shirley, não vou tomar mais esse remédio. Porque eu estou muito mal tomando esse remédio. Eu não estou me sentindo bem. E se é para tomar a vida toda, eu não quero viver. E Henrique estava comprando os remédios. Henrique comprava os remédios, eu guardava na gaveta. Henrique comprava os remédios, eu guardava na gaveta e não tomava o remédio. E a Shirley falou, olha, Eliane, se você tem fé para isso, faça. Mas se tu quiser ouvir um conselho, se eu fosse você, eu tomaria o remédio, se o médico indicou. Mas não estava legal para mim. E eu lembro que quando eu fui fazer, depois de, a gente ia semanalmente, depois passou a ser 15 dias, e eu lembro quando eu fui fazer o meu exame de sangue, a médica virou para mim e falou, e ela já tinha dito que a minha anemia era eterna e que nunca passaria, né? E eu cheguei para ela, olhou meus exames, ela falou assim, tá tomando o remédio direitinho, tá tomando outras coisas, tá se alimentando bem? Eu falei, tudo certinho, sob controle. Me alimentando muito bem. O remédio eu me calei, porque senão eu estaria mentindo, né? Aí ela pegou e falou para mim assim, a gente vai abaixar a dosagem do remédio. Teu corpo está absorvendo bem esse remédio. Aí eu, tá, doutora? Ela tá. Aí ela diminuiu a dose da medicação e passou para eu voltar lá, não lembro o dia agora. Aí, tu tomou o remédio? Nem eu. Guardei o remédio. Voltei lá, fiz os 9 exames, levei para ela ver. Quando ela olhou os exames, ela disse assim, Eliane, eu sou hematologista, acho que era 17 anos. Há 17 anos, eu nunca vi um quadro desse, não. Teu sangue está normal. Irmãos, o meu hematócrito, o certo é ficar 40 de qualquer ser humano. O meu chegou a 6. Você tem noção? 6 é você sem vida para nada. As minhas hemácias, que o mínimo, tem que ser 20, quando chega a 13, você também está com anemia,
A minha estava muito lá embaixo. E ela falou, olha, realmente você aconteceu alguma coisa, você está muito bem. Porque o seu hematócrito, que tinha que ser 40, chegou a 47. E uma pessoa que tem esse tipo de anemia nunca vai ter o hematócrito desse jeito. Irmãos, e desde então, isso, se eu não me engano, já tem acho que uns 14 ou 15 anos, mais ou menos, agora eu não lembro a data, que eu fiquei muito doente, mas até hoje, irmãos. Pensa no que é cura, irmãos. Eu vivi a cura do Senhor. Irmãos, de verdade, eu não tomo nenhum remédio, faço exame periodicamente. Sempre vou ao médico fazer esse exame uma vez por ano para ver como é que eu estou. Claro, eu cuido muito da minha alimentação. Sou alguém que come muita verdura, muito legume, né, para poder não pisar na bola. Mas eu quero te dizer uma coisa, a cura, quando vem, ela vem, irmãos. Então, a gente pode falar de cura aqui, porque o Senhor cura nesse lugar. O Senhor cura vidas. O Senhor cura pessoas. O Senhor está aqui para nos curar. E a palavra que eu li fala de uma cura, irmãos. Fala desse homem. Olha só como é que começa o capítulo 2. Pulou aqui, capítulo 2, olha só. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Ou seja, Jesus ficava para lá e para cá viajando, mas ali, para narrar essa história, a gente vê que ele estava voltando para sua casa de origem, que era a casa da sogra de Pedro. Ali foi um período onde Jesus passou uma boa parte do ministério dele. E a Bíblia diz, irmãos, que quando eles souberam que Jesus estaria ali, quando ele chega naquela cidade e ele se direciona para aquela casa, a casa ficou cheia. Todo mundo que sabia que Jesus estaria ali foi para aquele lugar. Eu quero te dizer uma coisa, o Senhor está na casa e é por isso que eu e você estamos aqui, porque a gente sabe que a casa que Jesus entra, o milagre acontece. A casa que Jesus entra, a cura acontece. E Jesus, ele entra e ali está muito cheia. E olha só. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. Quem? Cabiam-lhe anunciar-lhe a palavra. Irmãos, não cabia ninguém mais. Tem noção de tu chegar numa casa, tu querer ver Jesus, dar uma olhadinha, porque tu já conhece a fama dele e tu não conseguir chegar, porque a casa está lotada. Isso a gente vê que os dias são difíceis, irmãos. Porque hoje a gente vê que as pessoas estão tão acomodadas que não estão indo atrás de Jesus, não, irmãos. Estão querendo que Jesus vai atrás deles. Mas eu quero te dizer, feliz é você que está aqui vindo atrás de Jesus, porque você sabe que Jesus está na casa. Então você chega e você clama a Ele. Aí olha o que Jesus fazia na casa. Ele lia a palavra. Irmãos, a palavra é libertadora. Aonde tem palavra tem libertação, aonde tem palavra tem cura. Se alguém se reúne na tua casa, não deixa falarem demais, pregue a palavra, porque a palavra traz libertação. E olha que os escribas estavam ali, irmãos, religiosos de doer, mas Jesus não se deixava influenciar, pregava a palavra. A casa é tua, não permita que na tua casa tenha conversa, irmãos, que não agrade ao Senhor. Não permita que na tua casa aconteça coisas que não agradam ao Senhor. Eu lembro que uma época, Rafael, o meu primo, um primo meu muito querido, estava traindo, ele que era meu primo, ela passou a ser minha prima, porque na nossa família a gente agrega todo mundo. Veio para a família, passa a ser da família também. Então a gente tem ela como prima até hoje. E meu primo estava traindo a minha prima. Esse meu primo, ele me chama de irmã, e chama o meu irmão que morreu também, ele chamava de irmão, e chama o meu irmão Leandro de irmão, porque ele diz que a nossa criação foram de irmãos, e chama a minha mãe de mãe. E ele estava traindo a minha prima, levou a namoradinha dele. Hoje a gente fala peguete, né?
levou a peguete dele para apresentar a minha mãe. Irmão, se tu nunca bateu um papo com a minha mãe, bate um dia. Minha mãe é pedreira. E ele chegou todo bobo. Aqui, tia, minha namorada, aqui, tia. A minha mãe, muito séria, irmão, olhou para ele, e ele era casado, 2 filhas. Aí a menina chegou com muita educação, ele disse, aqui é minha namorada, fulana de tal. Aí minha mãe, que sem vergonha é essa? Quando que eu te dei liberdade para tu trazer outra mulher na minha casa? Não é contigo não, fulana. Mas esse garoto é casado. Tem 2 filhas. Me desculpe. Você pode até almoçar na minha casa, já que ele trouxe você para almoçar. Mas não vão almoçar abraçado, não. Ele vai sentar naquele sofá porque ele tem mulher e você nesse. A menina muito educada, irmãos. Ficou com muita vergonha. Até eu fiquei com vergonha. Confesso que até eu fiquei com vergonha. E ele, falou para minha mãe, né, que ele chamou minha mãe de mãe. Poxa, mãe, maior vacilo da senhora. Aí minha mãe, maior vacilo meu ou maior vacilo seu? Minha casa é casa de prostituição? Não repita isso nunca mais. A gente olha para minha mãe e acha esse ato bruto, né? Mas não é, irmãos. De verdade. Que respeito essa garota teria pela minha mãe se ela soubesse que minha mãe estava sendo conivente ao erro dele? Hoje ele separou da atual mulher, casou com essa nova namorada. Hoje a esposa dele já tem uma filha de, acho que é 17 anos, a menina. Hoje já tem muitos anos que ele ficou com essa menina. Hoje não, hoje ela frequenta a nossa casa. Minha mãe fala, na minha casa só entra os maridos e as mulheres verdadeiras. Sabe por quê? Porque esse é o ensinamento que Jesus nos deu, irmãos. A gente não encobre erro, a gente descobre pecado. E às vezes a gente vê atitudes como essa e acha bruta essa atitude. Mas não, a sua casa é você que coordena. Como é que Jesus quer entrar para trazer cura, entrar para trazer livramento e você deixa acontecer na tua casa? Igual se fala, desculpa se tem alguma Joana, a casa da mãe Joana. Não, a sua casa é a casa que o Senhor visita. A sua casa é a casa que o Senhor faz morada. A sua casa é a casa que os pés do Senhor estão lá. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. E às vezes a gente vê atitudes como essa e a gente julga a pessoa, acha a pessoa grosseira, acha que a pessoa poderia fazer por menos. Não negocie os princípios do céu estabelecido pelo Senhor na sua vida. A cura só chega quando o Senhor pode chegar naquele lugar. E olha só, olha o versículo 3. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Irmãos, a primeira coisa que a gente percebe é que esse paralítico, ninguém sabe o nome dele. Paralítico de Cafarnaum, assim ele é conhecido até hoje. Ele era alguém que nem nome ele recebeu. Não importa quem você seja, irmãos. Se você se voltar para o Senhor te visita. Mas olha só, irmãos, ele foi conduzido a isso. Quando a Bíblia fala que esse paralítico ele foi conduzido, eu vejo 2 importâncias nessa atitude. Você ser um bom amigo e você ter um bom amigo. Ele não teria condição de chegar sozinho naquele lugar, mas teve alguém para conduzi-lo até ali. O que a gente entende, irmãos? O Senhor vai colocar gente para conduzir alguns passos seus e você precisa entender. Receba companhias de pessoas que vão te aproximar ainda mais do Senhor. Se aquele paralítico não tivesse a companhia desses 4 irmãos, ele não teria vivenciado esse milagre. Não desse jeito. Tu é amigo de verdade?
Tu é amigo que alguém pode contar contigo? Tu é amigo que alguém pode olhar e falar assim, é muito gente boa. Eu tinha um vizinho, quando eu morava, o caso do William, que é muito parecido o caso do William. O William morou ali. O William, todo mundo conhece, nosso presbítero William, pai do João Vitor. Pai do João Vitor, quando morava lá de Cantão, acho que ali era Cantão Henrique, onde eles moraram, caminho dos telégrafos. A gente foi uma vez lá visitar o William, fomos almoçar com a Tatiana e com o William lá uma vez, João era muito pequenininho, e chamaram o William no portão. Olha como é que chamaram o William. Gentileza. Oh, que coisa bonita. Oh, gentileza. Aí, tu que conhece o William, não é perfeito esse apelido para o William? Gentileza, irmão. Olha como é que ele estava sendo conhecido pela vizinhança. O meu vizinho, olha como é que ele era chamado, Jerônimo, bacanice. O pessoal passava no beco, fala bacanice. Não tem que ser muito bacana para receber um apelido desse. Ainda mais de vizinho, irmãos. Olha a importância de você ser alguém que exala o cheiro de Cristo, que exala a bondade do Senhor, que exala a presença do Senhor que está sobre a tua vida. Porque já pensou tu passar alguém e falar, pô, aquele crente lá é chato pra caramba, não dá nem para conviver com ele. Seja um crente agradável, irmãos. Tua vizinhança precisa de você. Seja um crente agradável. Seu local de serviço precisa de você. Seja um crente agradável. Tem gente que não conhece Jesus e Jesus quer te usar para fazer essas pessoas conhecerem. Eu tenho uma vizinha, irmãos, eu estava com ela sexta-feira agora. Foi minha vizinha durante toda a minha infância. Suzana, pensa em duas... E ela é da idade da minha mãe, talvez seja mais nova que minha mãe, uns 2 anos. Henrique conhece ela, Corrinha. Eu chamo ela de Corrinha. Eu pensava que esse era o apelido dela. Ela falou que foi eu que dei esse apelido para ela. Nem isso eu sabia. Emerson, eu era uma criança e eu brigava com a Corrinha que nem 2 mulheres. Eu era, assim, terrível com a Corrinha. Eu achava a Corrinha muito chata. E a Corrinha falava para mim assim, o nome dela é Maria do Socorro, ela dizia para mim assim, se eu fosse a tua mãe, Miquiquinha, eu te arrebentava. Aí eu falava, e se eu fosse tua filha, eu te chutava. E ela falava para minha mãe, Ilka, dá um jeito nessa garota, Ilka. E eu falava, tu é a vizinha mais chata daqui, Corrinha. E isso foi, irmãos, assim, a minha infância toda. Eu e Corrinha tinha uma implicância pessoal. Até que eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus, irmãos, aos meus 17 anos, o Senhor muda a história, irmãos. E Deus falou para mim que eu precisava ir até a Corrinha e pedir perdão a ela. E eu fui atrás da Corrinha. Graças a Deus, Corrinha tem um coração muito bom. Cheguei lá com muita vergonha e falei, Corrinha, eu aceitei Jesus. E não dá mais para viver assim com você. Eu quero te pedir perdão, porque eu fui muito abusada com você, você tem idade para ser minha mãe, mas realmente eu não gostava de você, Corrinha. Mas agora eu vou orar para gostar. Irmãos, pensa numa vizinha que virou uma aliança eterna. Ganhei Corrinha para Jesus, ganhei marido de Corrinha para Jesus, ganhei o filho mais velho da Corrinha para Jesus, ganhei a filha do meio da Corrinha para Jesus e o pequenininho que na época era miudinho, o Evandro, que hoje é um homem, ganhei para Jesus. Aí no decorrer disso, Maria Fernanda, o marido da Corrinha ficou muito ruim, doente. Juntei um monte de crente na época aqui do Viega, até o pastor Franco foi lá comigo, Maciel. Juntei um crente e falei, precisamos orar na casa da minha vizinha. É uma vizinha que eu ganhei para Jesus, o marido dela está muito doente, ninguém sabe o que é. E a gente precisa, o Senhor precisa meter fogo naquela família. Frank foi muito fiel, pastor Frank, que já congregou aqui com a gente.
Ó, ia daqui lá a pé lá em casa, onde eu morava, para orar comigo pela família da Corrinha. Aí quando eu estou orando pela família da Corrinha, Renata, Deus diz para mim assim, eu vou levar o marido dela. Mas eu vou curar a filha e o filho dela. E o filho e a filha estavam boa, né? Até que, de repente, passado assim, durante a campanha mesmo, caiu os 2 filhos dela muito doentes e descobriram que estava todo mundo com tuberculose na época. E eu falei para ela, Corrinha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Como é que tu fala para alguém que vai levar o marido dela, irmão? Falei para ela assim, Corrinha, você precisa... Foi assim mesmo. E eu era muito nova, eu devia estar com 19 anos, 18, que eu aceitei Jesus com 17, foi bem no início da minha conversão. Falei para ela assim, Corrinha, você precisa se preparar. Eu não tinha muita sabedoria, não, porque talvez se fosse hoje eu não falaria dessa maneira. Falei, porque eu vejo um caixão dentro da tua casa e eu vejo um Heraldo dentro. O Heraldo vai morrer. Quando eu entreguei foi assim, mas olha só, não sei, ela tem 3 filhos, não sei qual deles, só que o Senhor vai trazer cura para 2. E ela, mas só o Heraldo está doente. Eu falei, não sei, mas Deus falou. E quando o Heraldo veio a óbito, irmãos, eu lembro que eu fiquei muito feliz por ter feito o que Deus falou. Porque às vezes você pensa que a pessoa não vai saber como receber. Quando você está com Deus no coração, não quer magoar, só quer transferir a mensagem, Deus prepara o coração de quem vai ouvir. E eu lembro que a Corrinha falou, graças a Deus que a Miquiquinha, que ela me chama de Miquiquinha até hoje, né? Que a Miquiquinha se converteu e trouxe uma palavra para mim, porque senão eu não ia estar preparada. Quando ela falou aquilo, eu comecei a pegar as senhas do Heraldo, comecei a pedir, Heraldo, me ensina a sair, porque ela não saía sozinha. E enfim, irmãos, ó, o tempo passou. Heraldo faleceu, os filhos foram curados, todos os 3 são grandão, e eu tenho muito contato com o Corrinha até hoje. Digo para ela, o filho dela já veio no nosso encontro com a esposa dele, e é muito contato. Aí ela chegou para mim, me procurou por conta da minha profissão para fazer um processo para ela. Olha que bonito, irmão. Estou contando isso para você porque eu quero dizer uma coisa. Deus, quando te escolhe para fazer história, irmãos, Deus vai te usar para mudar a vida das pessoas. E ela me procurou para fazer um processo para ela. Eu fiz o processo para ela. Graças a Deus ganhei esse processo. Aí o filho dela, o neto dela está precisando de alguém. Aí ela falou para o neto dela assim, tu já sabe, Miquinha. Ela me contou isso. Sexta-feira, que ela foi lá no escritório me ver na sexta-feira. Falou, vou aí tomar um café com você. Aí foi ela e uma outra amiga lá. Uma amiga minha de infância, que é a Dulcelane. Aí o neto dela falando, não, vó, tem que ir lá então, fala para ela, liga para ela, fala que eu vou lá. Aí olha o que o vizinho falou. Quê? Tu confia em advogado? Falou para Corrinha. Tu confia em advogado? E advogado e pastora junto não vale nada. 2 classes que não valem nada. Olha que vergonha, né, irmãos? Olha que vergonha. Aí a Corrinha olhou para ela, a Corrinha é bruta, né? A Corrinha lembra minha mãe também, é bem brutinho. Só que o neto da Corrinha falou assim, eu duvido a Miquiquinha passar a perna na gente. Minha avó conhece ela desde criança. E minha avó dá testemunho e diz que não conhece um crente igual a ela. E eu não falo isso por vaidade não, irmãos. Eu falo isso porque quando Deus entra na nossa vida, entra para trazer transformação. Aí a Corrinha virou e falou, olha só que legal, Miquinha, até o Jonatas falando bem de você. Isso é para tu ver como eu te defendo. Irmãos, vão falar de você, mas deixe rastros bons por onde tu passar. Aí, ela falou assim, que aí vai entrar onde a Evelyn estava testemunhando e para você que tem vontade de evoluir. Desde criança, Rafael, eu sempre tive um discurso. Vou ser advogado. Vou ser advogado. Desde pequeno. E falava muito isso. Com a Corrinha, com a Ana, com quem? Era ali do beco. E uma vez a Corrinha falou para mim assim, tu acha que tu vai conseguir? Ela não falou para me magoar, não, por mais que a gente tivesse briga. Ela falou, tu acha que você vai conseguir ser advogada, Eliane? Você começou a trabalhar tão cedo, Miquinha.
Você ajuda em casa, como é que vai ser? Eu falei, não sei como vai ser, mas eu vou ser advogada. Aí ela falou para mim assim, eu preciso partilhar isso com você. Eu contei o seu testemunho para as minhas netas, que você, né, desde criança diz que seria advogada e hoje você é uma advogada. E a minha neta estava sem esperança do que fazer. E eu disse para ela, olha, o testemunho que eu já te dei da Miquiquinha, ela não tinha dinheiro e hoje ela não é formada. E a neta dela, para a honra e glória do Senhor, se inscreveu para fazer psicologia e já está fazendo. Porque o seu testemunho deixa rastro, Maria Fernanda. O nosso testemunho precisa deixar rastro por onde a gente passa. Se aproxime de amigos que te aproxime do Senhor e se afaste de gente que leva você para longe de Deus. Aí olha só o que diz. O versículo 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os seus pecados. Jesus vendo a fé. Como é que se vê fé, irmãos? Acabei de falar aí que minha mãe é uma mulher de fé. E fé é coisa difícil para ver. Por que fé, irmãos? Por que Jesus olhou e disse, eu vi a fé deles? Porque fé se manifesta em atitudes. Tu não entendeu, senão tu falava glória a Deus. Irmãos, fé se manifesta em atitudes. Tu tem fé e fica parado, nada vai acontecer. Tu tem fé e não se movimenta, nada vai acontecer. Tu tem fé, mas está ali na tua, nada vai acontecer. Quando meu filho quis sair do Brasil, ele não tinha R$1. E ele falou para mim assim, eu vou embora do Brasil. Quero muito que a senhora me abençoe, não quero que a senhora fique triste, mas eu não gosto, eu tenho outros voos para mim. E eu falei, não, vou te abençoar, com certeza, eu quero que você cresça. E eu falei para ele, tá, qual vai ser o primeiro procedimento? Além de juntar dinheiro, então, ele tirar meu passaporte. E eu pensei assim, não vou ajudar em nada. Para dificultar um pouquinho mais. É ruim de fala, vai encontrar dificuldade, eu vou fazer jogo duro, para isso demorar um pouco mais. Pode ir comigo, tia? Não, estou ocupada. Pois ele foi lá e tirou o passaporte dele, porque fé se manifesta em ações. Ele foi lá, juntou o dinheiro dele, porque fé se manifesta em ações. E hoje ele está em Portugal, porque fé se manifesta em ações. Tu tem fé e quer dormir até meio-dia, irmão? Tu tem fé e não abre a porta dessa fé, porque esses amigos abriram o teto e colocaram aquele enfermo. Mas olha que enfermo corajoso também, porque eu fico imaginando, irmão. Ele se permitia isso. Oh. Cara, se o cara não andava, imagine, irmão. Sobe com a cama, bota ele lá, agarra ele. Será que ele não teve medo de cair? Quando eu estava lendo esse texto, eu só pensei nisso. Eu falei, eu acho que eu não deixaria, não. Eu ia falar, vem aqui, Senhor, escuta a minha voz. Mas subir, e olha, subiram. Cara, botaram depois, o cara lá não sabia aonde ele... Olha só, o texto diz que a casa estava cheia. Às vezes a gente não vive um milagre porque o medo nos impede, porque a insegurança nos faz parar. Mas ele teve coragem de se permitir viver um milagre, já que o Senhor estava ali. O Senhor está aqui. Viva o teu milagre, receba o teu milagre. Vai em busca do teu milagre. Teve um culto aqui, irmãos, que foi o culto, foi o filho, é John o nome dele, o filho da pastora Rosa Nascimento estava aqui. Alguém lembra desse culto? Foi um domingo. A família do Rafael não tem como esquecer, né? Aí o que aconteceu nesse culto? O Hugo veio aqui na frente. Aí o Hugo veio aqui na frente e ele liberou uma palavra profética para o Hugo. Quem aqui já percebeu que desde então o Hugo está soltinho?
Quem já percebeu que desde então o Hugo já teve algumas oportunidades, porque eu mesmo já dei para ele, e ele está se liberando cada vez mais, porque ele está agindo de acordo com a fé estabelecido pela palavra profética que ele recebeu. Agora tu imagina, se no dia que eu chamei ele para ter uma oportunidade, ou hoje quando o pastor chamou, ele disse assim, não ia fluir. Não ia fluir. Tu ia ter um chamado encruado. Teve um dia que eu chamei o Emerson e falei, acho que o Emerson é medroso com a oportunidade. Então eu vou avisar ele primeiro. Porque depois que eu chamar pelo nome no microfone, não volta atrás não, irmão. Tu vai até o final. Aí eu não queria me constranger, nem constranger ele. Falei para ele assim, vou te dar uma oportunidade hoje. Pense em alguém que ficou branco rápido, irmão. Mas foi muito rápido. Aí ele falou, não, pastora, dessa vez não. Deixa para a próxima, pastor. Aí eu pensei, não, ele deve ter muito medo mesmo, porque ele ficou branco muito rápido. Aí eu falei, vou respeitar esse momento dele. Aí falei, Senhor, liberta esse homem, Senhor. O cara é um evangelista, como é que vai evoluir com essa timidez toda, Senhor, de microfone? Aí quando acabou o culto, ele falou para mim assim, pode me dar da próxima vez. Porque da próxima vez eu vou falar. Disse ou não disse? Aí eu pensei, vou só esperar uma oportunidade que eu vou botar ele lá de novo. E hoje eu vi ele falando. Aí quando o pastor chamou ele, vê se ele fez assim. Ele veio. E isso é romper em fé. E eu não estou dizendo, irmãos, que todo mundo tem que pegar microfone. Tem gente que não vai ter esse chamado. Mas se você tem, não deixa a tua vergonha matar o teu ato profético, o teu chamado, o teu ministério. Rompa, porque um mês de cura, irmãos, é um mês de milagre, do mesmo jeito que aquele paralítico desceu, sendo carregado, você será carregado. Sabe o que é ser carregado? É uma oportunidade dessa que você ganha. É alguém te chamar para você ir para um lugar. Você está começando a tocar, te levar lá para tocar na Suzana, te levar para tocar lá em Santíssimo, te levar para tocar lá em Ebenezer, que isso é muito comum um pastor fazer isso aqui. Isso é romper em fé. Isso é romper em fé. Tu vai um dia com vergonha, mas depois tu vai vencer. Ou se não vencer igual a mim, vai viver a vida toda com vergonha, mas falando. Com vergonha, mas falando. Porque tu acha que eu não tenho vergonha? Não, tenho muito. Aí diz assim, e estava ali assentado algum dos escribas. E quando eles estavam sentados, eles começaram a arrazoar nos corações dele. Aí olha só o capítulo 9. Jesus, quando percebe aquilo, diz assim, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os seus pecados? Ou levanta-te, toma o teu leito e anda. Aí olha só. O versículo 10. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado. Olha só, ele estava numa casa falando para geral. Ele lia a palavra e se manifestava para geral ali, Jesus. Aí agora, irmãos, já não é para geral. Ele é direcional para o paralítico. Olha só o que diz o versículo 10. Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Tem dias que o Senhor fala para todos que estão aqui, mas tem palavra que é específica para você. O que é específica para você, não deixe de receber. Eu sempre falo isso, irmãos, eu não falo brincando, não. Eu falo isso desde que eu me converti. Todos os trabalhos que eu ia, o culto que eu ia. Eu sentava no meu cantinho, Suzana, e até hoje eu faço isso. Né? Senhor, se só tem uma bênção, eu não quero saber de ninguém, é minha. Senhor, se tu só vai distribuir, a minha eu estou pegando, Senhor.
Porque, irmãos, não vem para o culto distraído, não. Se acontecer, aconteceu, irmãos. Gera expectativa em cada culto que tu vem. Gera o teu milagre em cada culto que tu vem. Porque o Senhor está sempre com as mãos abertas. E olha só, Ele sai da multidão, direciona para o paralítico, pega a tua cama e anda, volta para a tua casa. Por que que Ele pediu para ele? Não só para esse paralítico. Se a gente prestar atenção, todas as pessoas que Deus trouxe cura, milagre de cura para essas pessoas, Ele mandava as pessoas levarem a capa. Imagine o paralítico carregando aquela cama agora. Chegando na casa dele, olhando a cama onde ele sempre estava deitado e pensando, foi dali que o Senhor me tirou. Foi dali que o Senhor me tirou. Irmãos, a maior dificuldade o Senhor já fez para nós. O Senhor nos libertou do nosso pecado. E depois que Ele nos liberta dos nossos pecados, Ele traz cura para a nossa vida. Se você já está sendo liberto, então recebe a tua cura. Volta para a tua casa. Olha para quem tu era e vê quem Deus tem te tornado. Porque, como o Hugo disse aqui, o Senhor é inexplicável. Não se explica a bondade que eu e você já vivenciamos. Eu não daria para mim, irmão, se eu olhasse para a minha vida. Eu falo isso sempre, eu falo, Senhor, que é muito bom, Senhor. Porque se eu fosse o Senhor, eu não faria comigo o que o Senhor fez, Senhor. Porque eu nem acreditava em Ti, Senhor. Mas olha como o amor de Deus não depende do nosso, irmão. O amor de Deus faz o nosso florescer, mas Ele nos chama no estado que a gente está. E quando esse paralítico vai embora, olha o que o último versículo diz, que nunca eles viram tamanha manifestação. O que Deus tem para fazer nas nossas vidas vai causar espanto, porque Ele é bom. Mas eu quero hoje profetizar sobre a minha e sobre a sua vida, que a nossa fé se manifesta em ações. Que o nosso milagre se manifesta em ações. Se você crê, irmãos, pastor vai ungir as pessoas aqui com óleo, com unção. Não venha para cá só mais uma vez, só mais um domingo, não. Vem não. Talvez daqui a um tempo aí, o Senhor traga essa campanha novamente, mas hoje é o último dia. A não ser que até o final do culto o Senhor fale para o pastor, faça mais um domingo, faça o domingo que vem, porque tudo pode acontecer, mas esse pode ser o domingo da tua cura. Então eu só quero te aconselhar antes de ir embora. Não esteja do lado de quem te afasta de Deus. Esteja do lado de pessoas que te fazem viver milagre. Manifesta a tua fé através das tuas ações. Quer trabalhar? Envia currículo. Quer estudar? Vai procurar a faculdade, ver bolsa. Você precisa se manifestar, porque os céus se manifestam em nosso favor. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus. Eu sugiro que você se abra para receber dessa unção. Eu sugiro que você se abra, porque a pastora não deu esse testemunho de vida à toa. Quando ela falou do remédio, louvado seja o nome do Senhor. E ela só me disse depois que passou o tempo. Gente, que isso? Aleluia! Deus é aquele que se move através da sua fé. Deus é aquele que se move. Puxa, pastor, mas eu não recebi isso, eu não recebi aquilo. Meu irmão, a sua vida está nas mãos do Senhor. Não deixe as suas frustrações minimizarem a sua fé. Você serve a um Deus grandão e Ele detém todo o poder nos céus e na terra. Louvor, em nome de Jesus, se posiciona aqui.
Sei que vocês estão tudo com os gogó, bem fragilizado. A gente tem que orar para Deus chover, fazer chuva. Amém? O Aluan tá aprendendo aí tocar baixo, né? E eu não sei se foi ontem ou foi algum dia desses aí. Foi quando? Não, teve dia desses que ele falou assim, pastor, vamos cantar Faz Chover e... Qual é o nome da outra música? Atos 2. Vamos cantar Faz Chover e Atos 2. Por que não? Eu tocar. É isso aí, tá ficando fominha. Gostei, filhote, é assim mesmo. E se tem uma coisa que a gente precisa profetizar, esse cântico Faz Chover, ele não vai ser cantado, não. Mas tem uma vez que foi cantado, aleluia, teve uma quarta-feira dessa, não, quando a gente estava naquela campanha da chuva, a chuva de Deus vem. Aí teve uma quarta-feira que a gente louvou esse cântico lá na igreja, né? Sentiu uma direção do Senhor, irmão, caiu um pé d'água. Mas caiu uma tempestade naquele dia. Aí o pessoal, pastor, pelo amor de Deus, não canta esse hino não, hein? A gente teve até dificuldade para chegar em casa. E esse cântico, meu irmão, claro que quando a gente profetiza, a gente está profetizando não chuva para regar a terra física, mas a terra do nosso coração. Amém? Porque chuva fala de bênção, fecundidade. Mas se tem uma coisa que a gente precisa orar, é para alguns lugares vir chuva. Porque essa queimada, meu irmão, tem uns capetados que estão colocando fogo. É muito bicho, ou é muita loucura, gente. A pessoa sai de casa com um galãozinho de gasolina para botar fogo na mata. Cara, é muita perturbação na vida do ser humano, mas só Deus para entender o ser humano. Aquele que criou o ser humano, só Deus para entender. Amém? Então, existem algumas queimadas que são propositais. Mas, meu irmão, deve ter capeta no meio disso aí também. Pastor, que isso? Meu irmão, o diabo adora trazer destruição, trazer confusão. Então, ora para Deus regar a terra. Amém? Ora para Deus cessar essas queimadas. Amém? Mas nesse momento que a gente vai orar, é para Deus trazer cura. Dentro da palavra que a pastora trouxe, Deus quer trazer cura não apenas no físico, mas cura na sua motivação. Eu quero trabalhar e não mando currículo. Eu quero me intelectualizar e não vou buscar uma bolsa para fazer faculdade. Que isso, pastor? Eu não acredito nisso. Eu sou tão burrinho. Eu não acredito que Deus pode me intelectualizar. Deus pode. Se você desejar isso. Agora, não é desejar jogando videogame. É desejar fazendo a parte que te cabe. Aleluia! Desejar fazendo a parte que te cabe. A gente tem aqui na igreja 2 jovens. Amém? Jovens adultos. A gente tem a Evelyn, que conseguiu uma bolsa integral lá para fazer gastronomia. E o Júlio também, né? E o Júlio também recebeu uma bolsa integral. Você acha que foi o quê? O dono da faculdade que foi lá na casa dele? Gostei dos teus olhos, toma aqui a bolsa. Não, meu irmão. Ele foi submetido a uma avaliação. E pastor, não vem com essa loucura para a minha vida não. Meu irmão, se abre para o novo. Você pode ser muito mais do que o que você tem sido. Como a Evelyn falou, existem pessoas que recebem palavras e essas palavras as aprisionam. Que Deus te cure nessa noite. Se alguma palavra lá atrás, na tua juventude, na tua infância, se alguma palavra te travou, e é por isso que você diz, não gosto de estudar, não gosto de trabalhar, meu negócio é ganhar dinheiro fácil. Eu também, meu irmão, queria tanto dinheiro fácil. Aleluia, sair por uma rua, achar uma mala cheia de dinheiro, sem identificação, senão eu teria que entregar, sem identificação. Meu irmão, já fica até vislumbrando. Aleluia, eu não vou falar para ninguém.
Aleluia! Eu vou estar cheio de dinheiro, mas vou agir como um pobre. Aleluia! E vou soltando aos poucos. Quando eu digo falar para ninguém, não é não falar para os mais íntimos, mas é não escrachar. Amém? Porque tem gente, rapidinho, tem gente que muda de vida, ou melhor, começa a mudar de vida, e a primeira coisa que ele faz é comprar um carro caríssimo e começar a viajar e postar nas redes sociais. Eu ia fazer isso? Meu nome é Cátia Espera, meu irmão. Eu ia organizar tudo no sapatinho, Rafa. Eu ia organizar tudo no sapatinho para depois eu começar a decolar. Mas depois, meu irmão, que eu entrei num avião pela primeira vez, eu não vou sair. Glória a Deus. Então cada pessoa tem um jeito. Mas, irmãos, não é assim. Você precisa fazer a sua parte. Vamos orar? Eu vou fazer uma oração para que Deus traga cura sobre a sua vida. Aí no seu lugar mesmo, coloque a mão no seu coração. Depois que eu fizer essa oração, o louvor vai entoar o cântico que eu pedi a eles. Tomara que vocês consigam. Se não der, muda aí. E no momento que eles estiverem cantando, façam uma fila aqui e eu vou estar ministrando a unção sobre as suas vidas, sobre a vida de vocês. Amém? Senhor, nós acreditamos na palavra que foi pregada. Como esse homem que estava naquela cama teve coragem para se expor àquele risco todo, Senhor, de ser conduzido até aquele telhado para depois descer envolto sobre aquele lençol. Ele se expôs àquilo tudo porque ele desejava experimentar do milagre e também porque ele acreditava naqueles 4 amigos que não o deixaria na mão e que não iria o expor a nenhuma situação que o iria destruir. Senhor, nós acreditamos na palavra que sai do altar. A palavra que saiu do altar não foi uma palavra aleatória, foi uma palavra direcionada pelo teu Espírito. E nessa noite, aquele que teve fé para receber, que eles estejam recebendo curas, milagres, Espírito de Deus, Elohim, Deus que cria, como diz a tua palavra, que no princípio o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e nós sabemos que esse Espírito é o Ruach, Deus. Nerebachuri lebaraio, sopra teu vento, Espírito de Deus, sopra teu vento, Espírito de Deus, e põe ordem nessa desordem. Aleluia, põe ordem nessa desordem. Meu Deus, é dinheiro sendo gasto com medicamentos, meu Deus, é idas e vindas para hospital, meu Deus, é essa fila aí do Cisreg, Deus, é essa situação que ele vivenciou na infância, que ele vivenciou em algumas circunstâncias da sua vida, e essa palavra, essa situação trouxe morte. Ele deixou de sonhar, ele deixou de acreditar, ele deixou, aleluia, de se expor para querer viver o novo do Senhor, porque ele tem um histórico de acúmulo de frustrações. Eu sei, Senhor, que tu nos frustra, quando nós saímos da tua rota,
Como a Evelyn mesmo testemunhou, que por sua teimosia, ela entrou num estágio que não era para ela ter entrado e não deu certo. Mas quando ela se permitiu ser conduzida pelo Espírito, o Senhor levou ela para o lugar que ela não saiu de cabeça baixa, mas ela saiu de cabeça erguida, porque tu honrou ela. Deus, pega na nossa mão e conduza-nos, ó Deus, ao caminho do milagre, à trajetória do milagre, e que hoje seja o dia deste milagre acontecer. Espírito de Deus, libera a cura. Espírito de Deus, quebra todas as cadeias infernais. Espírito de Deus, sobre a vida do ministério Anatote e sobre a vida de cada família aqui representada pelo poder que em nós opera, Jesus Cristo de Nazaré. Prepara-nos para que vivamos o extraordinário, que o banquete esteja sendo preparado, para que cada um que creu viva essa reviravolta, que é o milagre, que é a exaltação do Senhor, que é o tempo das portas abertas. Senhor, eu quero abençoar cada um nesta noite, em nome de Jesus. Recebe. Louvem ao Senhor.